Olá, meus amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa aula sobre ecologia, e um assunto que gera uma certa dificuldade no entendimento, é complexo e é muito cobrado nos vestibulares. A questão da produtividade primária. Amigos, toda vez que a gente vai falando em produtividade primária, vamos traduzir produtividade, produção. Mas toda produção, ela tem um consumo para produzir. É isso? Tem um custo para produzir. Perfeito? Tem um consumo do que é produzir. E a produtividade primária, ela diz respeito apenas à comunidade vegetal. Apenas ao que aquela comunidade vegetal produz. Porque, entenda, vai depender do que ela está produzindo, do que sobrar do que ela produz, para que todo mundo possa consumir. Ela é o nível trófico primário. Perfeito? A partir dela, as cadeias alimentares, as teias alimentares vão surgir. Então, quando eu falo em produtividade primária, eu estou falando na relação entre produção e consumo no vegetal. O que é produção no vegetal? Amigos, produção no vegetal é a fotossíntese. Correto? É aquele processo em que ela vai captar gás carbônico da atmosfera, água, normalmente do solo, é isso? Luz, e vai transformar em matéria orgânica e alocar nessa matéria orgânica energia. Perfeito? E a partir daí, ela vai ter, vegetal, plantinha, ela vai ter energia para os processos metabólicos dela. Perfeito? Para que ela possa crescer, para que ela possa, se for o caso, florificar, se for vegetal de flor, frutificar, para que ela possa reproduzir, regenerar tecidos. Perfeito? E, obviamente, que irá sobrar a ponto de dar início às cadeias alimentares. Perfeito? Muito bem. Fotossíntese. E o que é o consumo? O consumo é a respiração celular. Correto? O consumo é a respiração celular. Eu preciso que você, meu amigo, tenha sempre em mente que na produção, ou seja, na fotossíntese, está havendo consumo de gás carbônico e liberação de O2. Correto? E no consumo está havendo captação de O2, liberação de CO2. Correto? Muito bem. Isso é uma coisa que não pode deixar de ser entendido. Então, vamos lá. Eu, na fotossíntese, faço isso. Eu, na respiração, faço isso. Perfeito? Muito bem. E o que é a tal da produtividade primária? É a relação entre o que é produzido e o que é consumido, sempre nessa ordem. Produção, consumo. O que é a produtividade primária bruta? A produtividade primária bruta é a produção. Produção. O que é a produtividade primária líquida? É a diferença entre produção e o consumo. Amigos, toda vez que você faz uma conta de subtrair, você só pode ter 3 resultados possíveis. Ou o seu resultado ele vai dar positivo, 2 menos 1, 1. Ou ele vai dar negativo, 1 menos 2, menos 1. Ou ele vai dar 0. 2 menos 2, 0. Correto? Muito
Muito bem, vamos analisar as três possibilidades? Vamos analisar as três possibilidades. Quando a produção excede o consumo, olha isso, quando a produção é maior que o consumo, o saldo será positivo. Isso vai sustentar os ecossistemas. Correto? Isso vai sustentar os ecossistemas. Sobrando. Está sobrando os consumidores primários, secundários, terciários. Vocês concordam? Com certeza sim. Quando o saldo é negativo, não é bom nem para o vegetal. Ele está produzindo menos do que ele está consumindo. Então, nesse caso, o vegetal ele não se sustenta. Perfeito? Se você pegar uma plantinha, cobri-la com plástico preto, você vai ter gás carbônico ali dentro, você vai ter água, mas você não vai ter luz. Ela não vai fazer fotossíntese, mas ela vai continuar fazendo a respiração celular das suas células. Ou seja, o consumo vai ser maior que a produção. Ela vai morrer. Se ficar no 0 a 0, a tendência também o ecossistema não se sustentar. Então, a gente já aprendeu uma coisa muito importante sobre a produtividade primária líquida. Ela sempre será positiva. Nos ecossistemas, no ambiente natural, ou seja, no ambiente que não sofre ação antrópica, a produtividade primária líquida sempre será positiva. Entretanto, existem estágios dessa produtividade primária líquida. Então, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira agora. Eu acabei de plantar uma sementinha. Essa sementinha está colocando lá as folhinhas para fora e umas raízes para dentro. Daqui a pouco mais, essa plantinha já terá os galinhos. Daqui a pouco mais, essa plantinha daqui a pouco mais, vamos entender o que está acontecendo aqui, amigos? Vamos entender. Produtividade primária líquida aqui, nesse momento. Vamos analisar a produtividade primária líquida em todos os momentos, tá bom? Todos os momentos. Bom, vamos entender o seguinte. Inicialmente, toda essa planta é verde. Toda essa parte aérea é verde. Então, toda essa parte aérea faz fotossíntese. E essa parte aqui não. Correto? Essa parte não faz fotossíntese. Mas entendam uma coisa. Toda essa parte respira. Olha só, parece que a fotossíntese está sendo menor que a respiração, né? Não, não está. Muito pelo contrário. Se a fotossíntese fosse menor que a respiração, essa planta não chegaria a esse segundo estágio. Tudo bem? Então, a produtividade primária líquida aqui é elevadíssima. Elevadíssima. Perfeito? Muito alta. Porque se não sobrar muita coisa aqui, ela não cresce, ela não repõe tecidos, ela não constrói tecidos. Vamos lá. Eu tenho aqui a parte que faz fotossíntese. Eu tenho aqui a parte que faz respiração. Agora, a respiração é maior que a fotossíntese. Também não é. Também não é. Por que não é? Porque se a respiração fosse maior que a fotossíntese aqui, essa planta não chegaria ao estágio 3.
Então, continua tendo uma produtividade líquida alta. E agora? Bom, agora essa parte aqui faz fotossíntese, faz fotossíntese. E toda essa parte respira. Não, peraí, professor. Agora não. Agora, a respiração é maior que a fotossíntese. Mas se fosse maior que a fotossíntese, ela não chegaria nesse quarto estágio. Concorda? Ela só chega nesse quarto estágio porque ainda assim o que ela produz está sendo maior do que o que ela consome. Produtividade primária líquida continua sendo alta, continua sendo positiva. Muito bem. E agora? Agora essa parte faz fotossíntese. E eu quero chamar a atenção de vocês que esse extrato superior faz mais fotossíntese que o extrato inferior. Né? Porque a luz, para baixo aqui, a luz ela entra com menos intensidade. E toda essa parte aqui respira. Agora você chegou no lugar que a respiração é maior. Se a respiração fosse maior, essa planta morreria. Ela tem que produzir para ela se sustentar. Então, a produtividade primária líquida ainda é alta. Se vocês preferirem, eu vou substituir por positiva e positiva. Amigos, olha a diferença nas setas. Olha a diferença no positivo. Vocês estão entendendo que em todo momento da vida desse vegetal, ele sempre faz mais fotossíntese do que ele respira? Sempre. Sempre. Mas nas fases iniciais, ele faz muito mais. Nas fases iniciais ele faz muito mais. Perfeito? Perfeito? Então, repare, em todos os momentos a produtividade primária líquida ela é positiva. Nas fases iniciais ela é muito mais positiva, digamos assim. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso o seguinte: se você pegar uma floresta, o que essa floresta fez para chegar até ali foi incorporar carbono na fotossíntese, através do gás carbônico que entra. Então, todo o carbono que entrou durante esses anos todos de fotossíntese está preso aqui dentro, está imobilizado, o famoso sequestro do carbono. Mas o que está sequestrado ali, se você não queimar aquela árvore, não volta para a atmosfera. Não volta para a atmosfera. Mas não há mais sequestro de carbono. Significa dizer que o maior sequestro de carbono acontece nos estágios iniciais da vida de qualquer vegetal. Então, aqui está havendo uma entrada de CO2 muito maior do que está havendo aqui. Correto? Então, se você quer falar, por exemplo, de aquecimento global, se você quer falar, por exemplo, de efeito estufa, se você quer falar, por exemplo, de aumento da taxa de CO2 na atmosfera, você pode tentar começar a resolver isso com os campos agriculturáveis. Aumenta a plantação, aumenta a captura inicial de CO2. Porque se eu tenho um vegetal que atinge um certo tamanho, eu vou lá e vou consumi-lo para alimentação, eu planto de novo, eu vou ter uma região que o tempo todo estará com um consumo exagerado de CO2. Ou seja, o tempo todo eu estou tirando CO2 da atmosfera. Uma das soluções para a diminuição da taxa de CO2 na atmosfera é exatamente investir nos campos agriculturais.
Não estou dizendo que tem que derrubar a floresta, porque se você derrubar a floresta, você devolve CO2. O que eu me refiro é os campos que nós temos, que são agriculturáveis ou potencialmente agriculturáveis, é você pegar isso e otimizar, plantar cada vez mais. Porque nos estágios iniciais há uma imobilização de gás carbônico muito grande. E se você, nesses estágios iniciais, usar esse CO2, né, imobilizar como fonte de alimento, você equaciona dois problemas: a fome no mundo e o sequestro do gás carbônico, a diminuição da taxa de gás carbônico. Perfeito, meus amigos? Então, produtividade primária líquida, eu acredito que ficou bem esclarecida essa relação aí. Ok? Grande abraço!